De volta com o Good News, especial Jardins Botânicos Brasileiros. Além de abrigar espécies típicas da própria região, os jardins e institutos botânicos também cultivam espécies exóticas, muitas desaparecidas de outras partes do país. Só que, neste caso, é preciso construir estufas especiais como as de BH. Lá encontramos exemplares do cerrado brasileiro, da caatinga e até uma árvore que andava desaparecida desta parte do país. Na área de exposição voltada para a educação ambiental, destaque para os jardins temáticos, de folhagens, palmeiras, plantas medicinais, suculentas e diferentes amostras de cactos. Nos canteiros de campos rupestres, a vegetação típica das áreas de cerrado brasileiro, que tanto lá como aqui brotam assim, em meio ao minério de ferro e rochas. Localizado na região da Pampulha, o Jardim Botânico de Belo Horizonte divide espaço com o zoológico da capital mineira e também serve de abrigo para diferentes exemplares da flora brasileira e principalmente da região de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado onde os dois principais biomas, é o Cerrado e a Mata Atlântica. Essa estufa, então, ela tem plantas da área do Vale do Rio Doce, da zona da Mata Mineira, do sul de Minas. Então, é uma estufa extremamente significativa. O foco é voltado mais para Minas Gerais mesmo? Os jardins botânicos hoje, no mundo todo, existe uma necessidade muito grande que cada jardim botânico tenha como prioridade atuar na sua região. Então, o nosso Jardim Botânico, o Jardim Botânico da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, tem como foco principal da sua atividade conservar a flora do estado de Minas Gerais. Nesta área, com 10 mil metros quadrados de muito verde, é possível encontrar a caatinga, também presente em alguns trechos das regiões norte e nordeste de Minas. A gente acredita que divulgando isso para as pessoas conhecendo que elas vão respeitar e ajudar a conservar e preservar a riqueza desse ambiente, desse espaço. A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, cobre cerca de 10% do território nacional, principalmente da faixa de terra que vai da Paraíba até o norte de Minas Gerais. Então, às vezes as pessoas acham assim, é um lugar seco, sem vida, mas na verdade é um ambiente riquíssimo. Se você comparar todos os ambientes semiáridos do mundo. Tudo porque na caatinga encontramos mais de 932 espécies vegetais catalogadas. Destaque para os cactos e também para as bromélias. O Jardim Botânico de BH tem quase 1.000 exemplares de 61 espécies desse tipo de planta, a maioria catalogada em um banco de dados informatizado. A caatinga brasileira e, consequentemente, a mineira entre esses que ocorrem em regiões semiáridas, é a de maior biodiversidade, tanto no que se diz respeito à fauna quanto à flora. Além das plantas, quem visita a estufa também pode aprender mais sobre a cultura das regiões cobertas pela caatinga mineira, como os tipos de moradia, as peças de artesanato e as feiras típicas. Então, foram regiões que foram visitadas, onde a gente teve contato com as pessoas que vivem ali, elas passaram muito da experiência, o que é viver num ambiente de caatinga, E a gente, durante esse projeto, a gente tinha um slogan que era bem interessante, que era a beleza que você vê, só se vê aqui. Justamente porque é um bioma onde a gente tem uma grande incidência de espécies endêmicas que ocorre exclusivamente nesse ambiente. Então, em nenhum outro lugar do mundo tem essas espécies e a gente tem elas na caatinga. A área é toda planejada e já rendeu ao Jardim Botânico de Belo Horizonte um prêmio internacional. Muitos buscavam ele, o faveiro de Wilson, uma árvore da família das leguminosas, típica da região central de Minas Gerais. Foi então que os pesquisadores tiveram uma ideia. Cartazes como este foram espalhados por diversas regiões do estado. Então a gente viajava pelo interior fixando esse material, entrevistando as pessoas e perguntando pela espécie. E não é que deu certo? E essa ajuda da comunidade foi essencial para a gente localizar os indivíduos que a gente encontrou até hoje.
A busca, iniciada há 10 anos pelo Jardim Botânico, é a maior responsável pela existência aqui desses 3 faveiros de Wilson, hoje com 7 anos. E olha que o faveiro de Wilson tem lá suas curiosidades. Ele gostou, não dá vontade de comer, não dá? Parece... Cheirinho de doce. né? Chocolate, doce, alguma coisa assim. Na fase adulta, as árvores podem atingir até 15 metros de altura e 1 de diâmetro. O fruto é essa vagem comprida e com um cheiro bem característico. Ela tem cerca de 1 palmo de comprimento, ela é espessa e ela é branca por dentro. Tem um cheiro agradável, por isso que o gado gosta muito de comê-la. E aqui dentro você pode ver a semente. Né? E por que faveiro de Wilson? Faveiro, primeiro, porque é uma espécie que dá fava, né? Então o pessoal geralmente chama popularmente de faveira ou faveiro, né? E o Wilson porque o mateiro que descobriu essa espécie em Paraupeba em 1968, era um mateiro que trabalhava no Ibama lá em Paraupeba, ele viu que essa espécie era diferente de uma outra que existe na região, que é muito comum, que é o faveiro do campo. Mas ele viu que ela era diferente, que ela era uma árvore mais com porte de árvore de mata, com frutos maiores, sementes maiores. Então ele levou essa amostra para o pesquisador Carlos Toledo Resini, do Jardim Botânico Rio de Janeiro, que viu que realmente era uma espécie diferente, uma espécie nova. Então ele descreveu a planta, ou seja, batizou a planta homenageando o seu Wilson. Então, assim, popularmente a gente chama de faveiro de Wilson, e cientificamente é Dimorphandra wilsoni, com 2 i's no final, em homenagem ao seu Wilson, que já é falecido. Durante os estudos, os pesquisadores do Jardim Botânico de Belo Horizonte descobriram que o faveiro de Wilson pode ser encontrado no meio de pastagens e matas na área de transição do Cerrado para a Mata Atlântica. E o fato do gado gostar de comer o fruto dificulta a reprodução da espécie. A gente está fazendo várias pesquisas em cima de genética da espécie, fisiologia, reprodução e cultivo também, tá? E agora a gente começou uma das etapas mais importantes, que é a reintrodução da espécie. Ou seja, com as sementes que a gente coleta lá no campo, nas árvores, a gente faz mudas aqui, separadas de acordo com a matriz por matriz, e no momento oportuno a gente leva essas mudas para plantar lá no interior, lá onde a espécie existia antigamente em abundância, né? Atualmente, existem apenas 215 espécies registradas em 15 municípios do país. Outro importante setor do Jardim Botânico de Belo Horizonte é o viveiro de mudas. Por ano, são produzidas cerca de 130 mil. E um viveiro de um jardim botânico, a principal preocupação dele é em garantir, então, a manutenção dessas espécies que não são produzidas, então, pelos viveiros comerciais. Então, nós temos outras espécies que têm algum caráter fitoterápico, né, trabalhando com medicinais, ou espécies que tenham alguma importância dentro de um contexto, né, dentro do habitat de um determinado animal, mas que ela não é utilizada pelo homem, mas que a gente precisa garantir para a continuidade da cadeia, para toda essa teia que é a ecologia. Só esta área ocupa 25 mil metros quadrados. Aqui são plantadas sementes de cerca de 200 espécies. Nós temos hoje 2 estufas, né, na nossa estrutura. Uma estufa ela foi preparada para a produção de plantas a partir de sementes e uma outra preparada para a produção de mudas de forma assexuada, ou seja, a partir de estacas, de divisão de touceiras, né? E no momento que elas saem então daquela condição, elas vão ser repicadas nessa área que nós chamamos de berçário. E a produção de mudas tem um objetivo especial: ajudar na arborização viária e também no paisagismo de praças e canteiros centrais da capital mineira. Esse aqui é um exemplar de Michelia champaca, que é conhecida como o nome popular de magnólia amarela. Quem é de Belo Horizonte deve conhecer elas muito na região da Savassi, né? A gente tem bastante magnólia na região da Savassi. A gente tem exemplo aqui o pau-brasil, né? A Cesalpina equinata, árvore que deu nome aí, deu origem ao nome do nosso país. E aqui do lado nós temos exemplares então de quaresmeira, que é a Tibuquínia granulosa, que hoje é a espécie de árvore símbolo de Belo Horizonte. E assim, o Jardim Botânico de Belo Horizonte, um dos 5 mais bem conceituados do país, trabalha não apenas para garantir a conservação da nossa flora, mas também com o objetivo de alertar os visitantes para a importância dessas ações.
A gente sabe que os projetos de conservação eles são insuficientes se as pessoas não compreenderem a importância disso. Nesses espaços a gente tem que sensibilizar, né, as pessoas para que elas passem a respeitar a vida nas suas mais diversas formas. No caso de um jardim botânico, a flora, as nossas plantas. Agora, mais ao sul do país, você conhece o Jardim Botânico de Porto Alegre. Com 39 hectares, o equivalente a 39 campos de futebol, ele é considerado um dos 5 maiores do Brasil. Entre os projetos de pesquisas realizados nos institutos botânicos de todo o país, em Poá, as atenções estão voltadas para as gigantes bromélias, só encontradas no Rio Grande do Sul, e o Banco de Sementes, que garante o futuro de árvores e plantas típicas desta região. Logo na entrada, o cenário muda completamente a nossa percepção de espaço. Em fração de segundos, saímos da cidade grande direto para os campos da área rural do Rio Grande do Sul. Localizado na zona leste de Porto Alegre, o Jardim Botânico de Poa tem quase 39 hectares, uma área que guarda a natureza típica dos Pampas gaúchos. Esse campo é um campo representativo dos morros de Porto Alegre, onde nós encontramos plantas da família das gramíneas, das ciperáceas e arbustos. E não só dos Pampas, considerado um dos 5 maiores do Brasil, neste Jardim Botânico ainda encontramos árvores e plantas típicas de toda esta região sul do país. Muitas são nativas, cresceram aqui mesmo, antes da cidade grande chegar. Entre os projetos de pesquisas realizados nos institutos botânicos de todo o país, em Porto Alegre, as atenções estão voltadas para as gigantes bromélias, uma espécie encontrada apenas no Rio Grande do Sul. E nós temos aqui, de importante, a preservação de espécies que socorrem nessas regiões, como representante das orquídeas, das bromélias, do gênero Díquia, e ainda espécie endêmica, que é uma asterácea que nós temos para a preservação desse campo. Neste viveiro, as coleções são cultivadas em vasos. Ao todo, são mais de 200 espécies identificadas, uma a uma, família por família. Cada grupo precisa de cuidados específicos. BR é bromélia, tem o número dela que vai dizer o nome, a espécie, quem coletou e a procedência dela. Então eu tenho um número diferente do outro, significa que são de 2 localidades diferentes. Os cactos plantados aqui vieram das regiões mais serranas, do Pampa Gaúcho. Dos que gostam de ficar no alto, aos que preferem os solos arenosos. Aqui temos cerca de 120 amostras, algumas com quase 30 anos. O Rio Grande do Sul tem muitos cactos. O problema é que os cactos, a fim de saber quem exatamente ele é, eles precisam estar com flor. Então, mesmo para aqueles entendidos da área, né, da botânica, é um pouco difícil a determinação deles. Pode-se reconhecer pelo gênero, mas saber exatamente quem ele é necessário que ele seja florido. Já árvores mais raras e em perigo de extinção ficam nesta área do parque. Árvores vulneráveis que no passado foram dizimadas por ficarem no caminho dos grupos missionários que abriram trilhas na mata para desbravar o Brasil. Como exemplo, o pau-ferro, de crescimento lento, quase desapareceu do Rio Grande do Sul. O motivo? O desmatamento indiscriminado, resultado das obras para a construção de ferrovias. E assim, quase lado a lado, se vê os 2 biomas típicos desta região do país. Entre as espécies preservadas aqui no parque está o butiazeiro, símbolo dos Pampas gaúchos e também do Rio Grande do Sul, é ameaçado de extinção. Aqui na região são mais de 300 exemplares. Muitos já estavam plantados aqui e possuem mais de 100 anos. No banco de sementes, o futuro destas espécies. Aqui encontramos sementes, mudas de árvores e plantas nativas do Rio Grande do Sul. Muitas ainda não catalogadas e descobertas.
Depois que as sementes forem germinadas, servirão como fonte de estudo para os pesquisadores. A compostagem de resíduos orgânicos é outra atividade que garante a qualidade do solo e a manutenção do jardim botânico. A gente fala-se muitas vezes que o Brasil, como alguns outros países, às vezes tem uma dificuldade alimentar muito grande, né? Uma pobreza, como muitos países têm, e ao mesmo tempo um lixo muito rico, né? Vai muita coisa fora. Então essas coisas começam, não é só projetos de governo em várias esferas, mas começa no cidadão, da educação, né? Aquilo que eu tenho em casa, lá, uma casca de fruta, uma casca de ovo, a nossa erva mate, depois do chimarrão tomado, que o gaúcho aprecia muito, isso misturado com a terra, com outros componentes, isso a gente economiza já, tanto na parte de algum adubo natural importante que vai se obter, como também minimiza o trabalho do pessoal que faz as limpezas urbanas aí, né? O Good News está chegando ao fim, mas antes disso, que tal uma boa notícia? Aumenta a população de araras azuis de liar na região do Raso da Catarina, na Bahia. Segundo pesquisas preliminares realizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, cerca de 1.200 aves vivem espalhadas numa área de 8.000 metros quadrados, divididas por 7 municípios do Nordeste baiano. O único habitat natural dessas araras no mundo todo. Em 2010 e 2011, equipes do Good News estiveram nos municípios de Canudos e Jeremoabo, onde elas fazem ninhos e dormem, para conferir de perto os trabalhos de proteção realizados para tentar tirar esta ave da lista de animais em risco de extinção. Afinal, muitas desapareceram devido ao tráfico intenso e à destruição das matas. De porte médio, entre 70 e 75 centímetros de comprimento e muito parecida com a Anadorhynchus glaucus, a arara azul de liar chama a atenção. O bico é grande e negro. A plumagem da cabeça e do pescoço é azul esverdeada. E as penas amarelas nesta parte da mandíbula diferencia a liar das colegas. A arara azul de liar se alimenta preferencialmente dos frutos do licuri, o que não é fácil de achar se a mata estiver devastada. O período reprodutivo da espécie começa aos 3 anos e vai de novembro a março. Por sorte, conseguem gerar 2 filhotes. Em 2011, nossa equipe escalou os paredões dos cânions de Canudos e pôde conferir de perto a fragilidade dos filhotes, que ficam sob os cuidados dos pais nos primeiros 3 meses, até se aventurarem num primeiro voo. E as boas notícias não param por aí, não. Nos Estados Unidos, biólogos e veterinários registraram uma imagem rara e emocionante. O nascimento de um filhote de golfinho no zoológico Brookfield de Chicago, nos Estados Unidos. O trabalho de parto da mãe Ellie, um golfinho fêmea de 26 anos da espécie popularmente conhecida por nariz de garrafa, levou quase 2 horas. Até que, finalmente, o bebê nasceu. E já começou a aprender as primeiras lições para a vida de um golfinho, como nadar em vigília ao lado da mãe. O filhote nasceu com 40 quilos, saudável e forte, e sem dificuldade já se adapta ao novo ambiente. Segundo os funcionários do zoológico, os primeiros 30 dias de vida dessa espécie representam um período mais crítico. Mas, se depender da disposição do filhote e cuidados dos papais, tudo vai correr bem. O Good News de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta e outras matérias no nosso site, redetv.com.br/Good News. E também estamos no Facebook. É só procurar por Good News, espaço Rede TV. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau!